Olá, esse é o Round Clínico 2, onde a gente vai fazer algumas discussões aí sobre casos clínicos. Eu sou a Camille Ferreira, meu RA é 3021-14233. E eu sou a Ariane Martins, meu RA é 30.222.1048. A gente vai começar falando sobre a primeira paciente, é, que é a Flores Childes. Ela tem 80 anos, do sexo feminino. Aqui a gente tem o hemograma dela, né? Para começar, a gente primeiro analisou o hemograma, onde ela apresenta o aumento do RDW, que significa, né, uma anisostose, uma leve anisostose, que pode indicar um processo inflamatório, assim como o aumento dos leucócitos e os segmentados dela. Aqui dá para ver o valor de referência, né? E tá um pouquinho aumentado. E aí, tudo isso junto pode indicar, né, um processo inflamatório. Os valores da glicemia dela, na parte bioquímica, né? Os valores da glicemia dela é, e da hemoglobina glicada deram alterados e são compatíveis com a diabetes, né? A dosagem lipídica dela também apresentou, né, aumento, alteração, que pode ser ligado, né, com a questão da diabetes. Ela apresenta esse aumento, né, na dosagem lipídica do colesterol e do LDL, e do VLDL também. Eles acabam se complementando, e isso pode ter relação com a diabetes, né? Ela apresenta também alteração na troponina, no CKMB, que são marcadores cardíacos, né? E por conta desse aumento na dosagem lipídica dela, ela apresenta um risco cardíaco, né? Uma hipercolesterolemia, uma lipidemia, e com esse aumento nos marcadores cardíacos, ela apresenta realmente um risco cardíaco. Na gasometria arterial, ela também apresenta leve acidose. O pH dela está um pouquinho mais baixo, né, do que o valor de referência. O valor de referência é 7,35, ela apresentou 7,33, mas isso tem relação com a diabetes, porque acaba tendo mais cetonas no sangue, presentes no sangue, causando uma acidose, né? O dela ainda está um pouco mais leve, mas os quadros de diabetes podem levar a uma séria acidose, que é um quadro que deve ser. A gente deve ter bastante atenção, né, sobre isso. Como hipótese diagnóstica do paciente 1, depois de analisar todos os tópicos citados pela Ariane, a gente chegou à conclusão que se trata de um paciente diabético, devido à alta da glicemia e da hemoglobina. Se trata de um paciente também que possui uma hipercolesterolemia, apresenta também uma lipidemia, né, de acordo com as informações, e possivelmente apresenta uma candidíase pulmonar ou a pneumonia fúngica, de acordo com a presença, né, da cândida com a cultura de escapo. O paciente número 2, uma milta de 44 anos, do sexo masculino. Após analisar o hemograma dele, a gente observou uma aniocitose, aumento de leucócitos e segmentados, o que é todo indicativo para uma possível infecção. Então, é a primeira pista que a gente teve. E na parte bioquímica, a gente viu que ele apresenta alteração no TGO e no TGP. Isso pode indicar uma lesão hepática, né? O TGO, ele não é tão específico, o TGP ele é mais específico do fígado, o TGO ele está presente também no coração e em outras células, em outras partes do corpo, né? Enfim, acaba não sendo tão específico do fígado, mas essa alteração TGP poderia indicar uma lesão hepática. Só que a gente também observou que a bile dele, a bilirrubina dele, a direta e a indireta, e a total também, todas estão ok, né, dentro do valor de referência. Então pode ser também um sinal de inflamação, essas alterações dele. Ou também por uso de medicamentos, né, às vezes se ele estava sentindo alguma dor e acabou se medicando muito, enfim, pode ser uma alteração devido a isso. Também não está um valor tão exorbitante, né, tá uma leve alteração, então, pode ser em relação a isso. O PCR dele está um pouco aumentado também, que também é um indicativo, né, de processo inflamatório ou infeccioso. E aí a gente confirma isso no exame de urina, porque no exame de urina dele, urina tipo 1, ele apresenta infecção urinária. É, ele tem leucostúria, bacteriúria, que ele tem, né, no caso, a presença de bactérias, bastante bactérias, e leucócitos aumentados. O aspecto da urina dele é turvo já, né, devido à presença do oxalato de cálcio, que são cristais na urina. O valor dos leucócitos, né, como eu já falei, ele apresenta células também epiteliais moderadas e a presença das bactérias.
O paciente também realizou a cultura, né, da urina devido à presença de bacteriúria e foi identificado o Staphylococcus saprophyticus nessa cultura. E para o melhor tratamento, né, foi realizado o antibiograma, que a gente tem um resultado, né, para mostrar. Esse é o antibiograma do paciente com a bactéria que já foi identificada na cultura. Ele apresenta resistência ao ciprofloxacino e ao levofloxacino também. Então, não são tratamentos indicados, né, para essa bactéria, porque no caso ela não responderia, ela não é sensível a esses medicamentos, a esses antibióticos. Então, acabaria que o tratamento não seria eficaz, né? No final, ele não acabaria não combatendo essa bactéria. Como hipótese diagnóstica do paciente número 2, a gente tem a possível infecção urinária por parte bacteriana com a presença do Staphylococcus. Então, o diagnóstico provavelmente seria esse, a infecção urinária. Paciente número 3 seria a Marisal, de 19 anos, do sexo feminino. Analisando o hemograma dela, a gente viu que o paciente apresenta uma plaquetopenia, o valor aumentado de leucócitos, segmentados e eosinófilos, o que a gente tem como evidenciando, no caso, uma infecção. Ela também apresenta na parte bioquímica, né, a baixa da lipase. A lipase dela tá um pouco mais baixa, apresenta uns 56. E o PCR dela um pouco mais elevado. O valor de referência 0,8 e o dela tá 1,31. Essas duas questões, a baixa da lipase e também a alta do PCR, são indicativos de infecção, né, de uma infecção no organismo. O triglicerídeos dela também tá alto, 158, né? Assim, a gente já sabe que ela tem uma hipertrigliceridemia. E o não tratamento desse aumento, né, do triglicérides, ele pode causar uma arteriosclerose no futuro. No exame de urina dela também, ela apresenta bactérias. A densidade da urina dela tá um pouco maior, justamente por, né, que a gente tinha comentado, por conta das substâncias sólidas que acabam se diluindo na urina. Então, a possível, né, a hipótese diagnóstica que a gente discutiu para ela é a infecção urinária e a hipertrigliceridemia. No caso, ela ainda não tem uma arteriosclerose, né, pelo que a gente pode concluir dos exames, a gente não sabe ao certo o quadro da paciente, né, o histórico, enfim, isso é discutido com o médico, mas devido só ao exame dela, bioquímica, a parte bioquímica, a gente consegue ver que ela tem esse aumento do triglicerídeos. O nosso paciente, o quarto paciente é o Marcoli, 19 anos, sexo masculino. Aqui a gente tem o hemograma dele, né? Ele apresenta um quadro infeccioso também. Os leucócitos dele estão aumentados, um valor um pouquinho elevado. Na parte bioquímica do paciente, a gente verifica que a dosagem de glicose ela está elevada, então a gente já sabe que se trata de um paciente diabético, e no caso essa informação foi confirmada devido à contagem também da hemoglobina, que está em 6,8%. Então, as duas informações, elas confirmam essa hipótese de que o paciente é um paciente diabético. A dosagem de TGO e de TGP do paciente também está elevada, o que indica que se trata de um quadro infeccioso. No exame de urina tipo 1, a gente vê que tem um alto nível de leucócitos na urina do paciente e a presença também de cristais de oxalato de cálcio e bactérias. Analisando o espermograma do paciente, a gente vê a presença também de leucócitos e a gente também vê a presença de hemácias e a diminuição na produção de espermatozoides. Ainda analisando o espermograma, a gente verifica que o paciente apresenta a motilidade, a vitabilidade e a morfologia dos espermatozoides comprometidas. Então, está ali bem abaixo do valor de referência, que é o normal, né? Nesse caso, a gente já consegue verificar que o paciente está com a fertilidade dele comprometida devido a essa infecção no trato urinário. Após analisar todos os tópicos, verificamos que se trata de uma infecção urinária, no caso, uma uretrite, né? Uma infecção ali no trato urinário que precisa ser tratada.
a gente tem aqui, né, a hipótese diagnóstica, como a Camila estava falando, de todos os pacientes, mas os exames mais específicos, devido ao quadro ou à suspeita do médico, eles podem ser solicitados depois também, exames mais específicos, e a investigação desses quadros, né, fica a critério do médico. De modo geral, analisando todos os quadros clínicos, a gente pode verificar que em todos os quatro a gente tem ali a presença de infecções. Então, os 4 pacientes estão ali com processo infeccioso. Obrigada, Muito e espero obrigada. que tenha gostado.